Bom dia a todos. Meu nome é Lucival Bittencourt, sou o diretor fundador da Escola de Meditação Áureo Florescer. Hoje é dia 6 de fevereiro de 2022 e o nosso tema de hoje é o signo de Aquário, a constelação, a mitologia, as influências psicológicas positivas e negativas, o karma dos aquarianos, o dharma, as suas mitologias, os seus símbolos e significados. Nós iniciamos com a imagem ou um gráfico a representar o signo de Aquário. Então, por favor, peço a vocês a atenção para perceber a imagem que representa o signo de Aquário, a sua influência, a sua constelação, as suas simbologias. Observar cada imagem, meditar em cada uma das imagens. Utilizar a imaginação criadora para poder assimilar estas imagens que serão comentadas posteriormente na conferência. O signo de Aquário. Algumas informações-chave para nos auxiliar a compreender um pouco melhor esse signo, as suas influências e a sua forma de se expressar no mundo físico. As informações-chave são evolução, trabalho em equipe, mudar o mundo, rebeldia, eletricidade, transformação, agitação, novo, autodidata, original, futuro, inovação, paladino, teimosia, altruísmo, liberdade e amizade, o louco do zodíaco, o caos. Então, estas são algumas informações-chave para nos auxiliar nesse processo de compreensão das características do signo de Aquário. Informações gerais. Período de regência para os nascidos entre 20 de janeiro e 17 de fevereiro. Este é um período de influência do Sol no signo de Aquário, em sua constelação. A região do corpo são as panturrilhas e os tornozelos. Esta é uma relação íntima com o caminhar material e espiritual, com o caminho, a capacidade de caminhar. O metal é o alumínio, o urânio e o chumbo. Esses metais estão relacionados com o planeta Urano e com o planeta Saturno. O planeta Saturno influencia na longevidade. O planeta Urano favorece a rebeldia psicológica. O planeta Urano com suas forças sexuais e Saturno com a longevidade. O signo de Aquário é influenciado por dois planetas, Urano e Saturno. A pedra é a safira. A função da safira é acalmar a mente. As pessoas regidas pelo signo de Aquário têm dificuldade em acalmar a mente, porque têm tendências ao intelectualismo, ao excesso de racionalismos,
com a safira, vem aí para acalmar a mente. O perfume é o nardo. O nardo para acalmar a mente e combater a insônia. A flor é a margarida. A margarida, ela significa a juventude. A rebeldia própria das pessoas regidas pelo signo de Aquário está relacionada com a juventude. Pode-se dizer que as pessoas regidas pelo signo de Aquário são eternos jovens, como adolescentes, cheios de força e de rebeldia. A cor é o verde. O verde lhe significa esta mesma juventude e a liberdade. As pessoas regidas pelo signo de Aquário prezam muito o aspecto da liberdade. Liberdade para pensar, para perceber, para compreender, a liberdade para sentir, para agir. O elemento é o ar, relação íntima com a comunicação e com o intelecto. A palavra-chave é o altruísmo. As pessoas regidas pelo signo de Aquário têm um grande senso de caridade, um grande senso da sociedade. O dia é o sábado, um dia de força. Vamos analisar agora as características psicológicas positivas, o aspecto superior do signo de Aquário. São pessoas disciplinadas, gostam de trabalho em equipe, possuem grande força de mudança, ideias novas, criatividade, força de vontade e grande poder de decisão. Desenvolvem altruísmo, que é a preocupação com o bem-estar social, querem nutrir amizades, possuem sempre uma ideologia de vida. Essa é uma característica bastante marcante das pessoas regidas pelo signo de Aquário, uma ideologia para a sua vida. E querem entregar conhecimento à humanidade. Esta é uma missão do signo, entregar algo, servir à humanidade. Vamos analisar agora as características psicológicas inferiores ou negativas da influência do signo de Aquário. Teimosia, orgulho, não aceitar ordens de ninguém, não ouvir as pessoas, medo de estar preso às pessoas a ponto de achar que não precisa viver ou conviver com ninguém, não precisa das outras pessoas. Tendência à loucura e excentricidade. Isso se deve à ação da mente. A mente em ação, a mente subjetiva, pode levar uma pessoa à loucura. O excesso do uso do intelecto pode deixar a pessoa desequilibrada e louca. Esta é uma característica da mente. Contrariedade e desrespeito por regras e disciplinas sem ao menos compreendê-las, gerando tendência ao isolamento e à solidão. Nós vamos entregar agora uma técnica para transformar as características psicológicas negativas em positivas, ou seja, eliminar elementos de infraconsciência, elementos psicológicos que estão agregados a nós e que prejudicam a nossa capacidade de perceber tudo ao nosso redor de uma forma mais clara. Esses elementos de infraconsciência, eles atrapalham a nossa compreensão de nós mesmos. São chamados de defeitos psicológicos. Esta técnica consiste em observar nossas próprias reações psicológicas, reações emocionais e físicas, nas mais diversas situações. Perceber as reações provenientes dos estímulos externos. Ao perceber que se trata de uma reação de egoísmo e desejo, é preciso compreender esta questão. Nós temos uma relação com uma pessoa, seja um irmão, um pai, um amigo. Qualquer que seja a situação. Nós ouvimos algo, ou vemos algo que nos agrada ou nos desagrada.
É preciso investigar, perceber, observar essa reação. Ao perceber que se trata de um egoísmo, de um desejo, ali nós devemos eliminar isto. Pedir à nossa Mãe Divina, Deus Mãe, que é a nossa própria energia sexual, rogar a ela, pedir, Mãe Divina, elimine este defeito, com firmeza, com força, com fé, de forma íntima, com o verbo silencioso, porque este é um trabalho extremamente íntimo, individual para cada pessoa. Perceber o estímulo externo e uma reação de egoísmo ou de desejo, seja ela de agrado ou desagrado, pedimos, Mãe Divina, elimine este defeito. E insistimos em pedir a ela, todas as vezes que percebermos novas reações de egoísmo. Nossa Mãe Divina, ela pode ser percebida através da respiração profunda, porque a respiração está intimamente ligada com as nossas energias sexuais. Então, quando nós respiramos, nós podemos perceber melhor, sentir melhor essas forças dentro de nós. Esta Mãe Divina, esta Nossa Senhora, esta Maria das religiões é a mesma. É um princípio dentro de cada ser humano. Esta força, esta energia sexual tem poder para desintegrar falsas percepções, defeitos psicológicos, ira, cobiça, inveja, medo, insegurança, preguiça, uma série de vícios que nós carregamos dentro e podemos perceber e podemos sim eliminar com esta técnica. Vamos abordar agora as possíveis profissões para as pessoas regidas pelo signo de Aquário. É claro, são algumas delas. Existem muitas possibilidades de profissões, mas essas são as principais. Profissões que envolvam, em geral, criatividade e ações sociais, ações pelo bem da sociedade. São elas engenharia civil, arquitetura e urbanismo, design gráfico, publicidade e propaganda, pedagogia, serviço social, enfermagem e jornalismo. Qualquer uma destas profissões ou outras que envolva criar algo novo, preparar algo novo, usar imaginação e criatividade, em especial criar algo que possa favorecer a sociedade, irá sim atrair muito o interesse dos aquarianos. Vamos analisar agora o karma negativo das pessoas que são influenciadas pelo signo, pela constelação de Aquário. Lembrando que karma é o resultado das nossas ações. O karma negativo é o resultado negativo, o karma positivo, o resultado positivo. Ações inconscientes geram karma negativo. Isso se reflete em dores na nossa vida. Ações conscientes lúcidas geram karma, um resultado positivo. Alegrias, prosperidade, benefícios. O karma negativo. O karma negativo para os aquarianos está relacionado com a obsessão pelo intelecto, que nós chamamos de intelectualismo, que irá fazer com que as suas atitudes venham a contrariar as pessoas que não concordam com eles. Esta é uma característica do intelectualismo. Quando a pessoa desenvolve mais o aspecto intelectual, se torna obsessiva, ela tem uma tendência muito grande a contrariar tudo o que os outros dizem ou o que os outros fazem. A pessoa faz uma coisa e contraria. A pessoa diz uma coisa, ele fala o contrário, não é assim. Porque o intelectualismo tem em si a obsessão pela discussão, pelo conflito, por querer ferir o outro por conta de achar que sabe mais do que o outro. E é claro, isso é uma ilusão, fruto do intelectualismo. Contrariar as pessoas que não concordam com eles, levando-os à solidão e possíveis muitos conflitos. Desenvolvendo teimosia, a teimosia tem a sua origem também no intelectualismo,
e impedindo a força revolucionária de Aquário de realizar mudanças em sua vida. Então, o que pode prejudicar muito a vida de um aquariano é justamente essa obsessão pelo intelecto, porque ela pode nublar a força aquariana, a força criativa, inovadora, revolucionária, transformadora, essa força aquariana, levando ao retrocesso em sua forma de pensar e compreender sua própria existência, tendo como vítima o orgulho em achar que está sempre certo. É a característica mais marcante, a exagerada teimosia, o orgulho e a teimosia. Isso serve como um alerta para as pessoas regidas pelo signo de Aquário a se perceber de uma forma mais profunda, se compreender, se observar e poder, sim, com esta técnica que nós entregamos, eliminar esses aspectos de teimosia e orgulho de sua psique e poder prosperar com criatividade, com a sua força revolucionária. O aspecto do karma positivo, a influência positiva, as ações lúcidas dos aquarianos. O karma positivo para os aquarianos está relacionado com a sua capacidade de realizar transformações e de criar novas formas de auxiliar as demais pessoas, desenvolvendo altruísmo, criatividade, força para grande desenvolvimento material e espiritual, porque os aquarianos eles têm muito prazer nisto, em desenvolver projetos e criar formas de auxiliar as pessoas, tanto materialmente, que é necessário, claro, como espiritualmente, psicologicamente e emocionalmente, de criar ferramentas, formas para auxiliar as pessoas, podendo vir a entregar conhecimentos espirituais à humanidade, colhendo resultados íntimos para seu desenvolvimento pessoal, estando rodeado de pessoas das quais receberá grande amor e gratidão. Então percebam, o karma positivo do aquariano se reverte em estar cercado de pessoas que o amem, que o cuidem, que o auxiliem, enquanto que no karma negativo, nas características psicológicas negativas, tende a vida de um aquariano à solidão. Compreender estes dois aspectos. Nós vamos analisar agora o Dharma dos aquarianos. Dharma é a nossa missão espiritual ao vir a este mundo físico. A missão espiritual recebe o nome de Dharma. O Dharma dos aquarianos está em desenvolver a si mesmo, o autoconhecimento, eliminando seus próprios defeitos através da força revolucionária de Aquário. A força de Aquário, a rebeldia psicológica, usada com consciência, permite ao aquariano investigar a si mesmo, perceber-se, questionar-se na sua forma de pensar e, observando defeitos psicológicos, eliminar. Mãe Divina, elimine este defeito através desta petição. Ao eliminar esses defeitos, poderá buscar também a sexualidade superior, que é a união sexual de esposo e esposa, sem o derrame do sêmen, que é a regência de Urano. Este aspecto do Dharma dos aquarianos está relacionado intimamente com o próprio planeta Urano, as suas forças sexuais, a sua rebeldia para transformar. Porque as forças sexuais transformam o ser humano, elas regeneram as nossas energias, nos regeneram emocionalmente, fisicamente e psicologicamente. Quando o esposo e esposa, homem e mulher, unem-se sexualmente e transmutam as suas energias sexuais respirando, elas estão vivendo a essência e a força do signo de Aquário, que é o movimento das águas seminais, das energias sexuais dentro do nosso organismo, dando vida, regenerando, trazendo amor. O matrimônio perfeito é a vivência pura do que significa o signo de Aquário, a ânfora das águas
e o movimento destas águas dentro de nós. Durante o sexo, durante a cópula, a alquimia sexual, o Tantra, o homem e a mulher se unem sexualmente e respiram. E ao respirar, estas águas se movem dentro de si. O sêmen jamais ele é derramado. Ele vai se transmutar dentro do organismo do homem e da mulher para viver a essência do signo de Aquário e a sua força. Desenvolvendo grande força sexual e entregando todo este resultado do trabalho espiritual à humanidade. Mais uma vez, entregar, servir, através do sacrifício pela humanidade. O sacrifício pela humanidade é a entrega do conhecimento espiritual, é a entrega das chaves espirituais à humanidade, de forma consciente, lúcida e gratuitamente, sem egoísmos. Vamos analisar agora a cura para os efeitos do karma negativo dos nativos de Aquário. A cura para os efeitos do karma negativo de Aquário está na utilização de medicinas sagradas, que são as plantas de poder, como, por exemplo, a sagrada ayahuasca, a medicina que entregamos gratuitamente em nossos rituais de meditação. Aqui na escola, templo, áureo florescer. Nós temos aqui a sagrada ayahuasca, a medicina que é composta pelas plantas de poder, que são o jagube, o cipó, e a chacrona, que é a folha, a rainha da floresta. Por que é tão importante para uma pessoa do signo de Aquário utilizar estas medicinas? Porque estas medicinas aumentam a nossa capacidade de perceber a nós mesmos e nos auxiliam a acalmar a mente, para que o aquariano possa se libertar da sua obsessão pelo intelecto e possa aprender a meditar. Quem aprende a meditar, a acalmar a mente, consegue se libertar da obsessão pelo intelectualismo, pelo racionalismo, da obsessão pelos conceitos. Este é o grande auxílio que nós entregamos gratuitamente através de nossa escola de meditação. Esta é a sagrada ayahuasca que nós utilizamos nesses rituais para aprender a meditar. A sagrada ayahuasca, ela favorece com relaxamento, força e nos ensina a nos concentrar. Ao utilizar estas medicinas, a pessoa do signo de Aquário poderá vivenciar experiências espirituais que irão aclarar a sua forma de perceber a sua própria existência, ganhando mais percepção de si mesmo, podendo então direcionar sua força aquariana, a força das glândulas sexuais, para o desenvolvimento dentro do matrimônio perfeito, através da alquimia sexual, união sexual de esposo e esposa, sem o derrame do sangue. Desenvolvendo o amor erótico e utilizando estas forças em prol da humanidade. Quando o aquariano consegue alcançar o amor erótico, cristalizar o matrimônio perfeito, ele consegue compreender que não deve viver sozinho. Ele consegue compreender que o ser humano nasceu para o matrimônio perfeito. Ele nasceu para amar. Ninguém nasceu para ser só. Vamos agora estudar a origem mitológica do signo de Aquário. O mito de Ganimedes, o aguadeiro dos deuses. A região onde se encontra a constelação de Aquário é conhecida como as Grandes Águas, pela proximidade com constelações associadas a criaturas também aquáticas. Os antigos viram na figura mitológica um homem vertendo água de uma ânfora, trazendo a água, servindo a vida, regando, como regar as flores, trazer vida. No mito grego é associado ao príncipe troiano Ganimedes.
Um dia, quando brincava com seu cão, Ganimedes foi raptado pela águia gigante de Zeus, que o levou para o templo dos deuses, tornando-se o aguadeiro dos deuses, para servi-los a água, pois a água é a fonte da vida. O que existe de mais puro a servir a uma pessoa é algo tão simples, é a água. A água é a fonte da vida. E nela, na água, o conhecimento, o amor. Na água, mas não só a água como elemento físico para trazer a vida, e sim na transmutação das águas seminais, das energias sexuais. O planeta Urano vem nos ensinar a alquimia sexual, esta fonte inesgotável de vida. Ele, Ganimedes, pediu a Zeus que o deixasse ajudar as pessoas na terra. Ele foi colocado para servir os deuses, porém ele se compadeceu, ele teve compaixão pelas pessoas na terra e pediu ao pai dos deuses, a Zeus, que o permitisse ir à terra. E Zeus aceitou o pedido. E desta forma, a influência e a força da constelação de Aquário pode estar conosco aqui na Terra também. Nós vamos fazer agora a descrição do quadro de Jofra. Jofra é o artista que concebeu essa imagem que vocês estão vendo agora na conferência. As águas da vida estão aqui presentes por todas as partes. E nós temos as águas da vida em toda a obra. O aguadeiro tomba o cântaro do fluídico e radiante elemento no campo interno. É por essa razão que a emanação da neblina radiante não se dispersa, senão que se encerra. Então, percebam, a energia ela não se perde. Tomba o cântaro e a energia ela percorre toda a imagem, que aqui representa todo o nosso organismo. Isto ilustra que a energia seminal jamais é derramada para fora do corpo. Ela é transmutada no organismo. Quando o homem e a mulher se unem sexualmente e respiram, a energia ela sobe. Ela preenche o crânio, o topo, e depois nós soltamos o ar e a energia desce. Ela cai para o coração e se espalha pelo corpo. Se espalha por todo o organismo para trazer a vida. Aqui já se representa o ideal do homem na era de Aquário, com os seus 7 chakras, ou flores de lótus, completamente acesos, vivos, plenamente autorrealizados. Então percebam claramente, as energias sexuais transmutadas vão abrir, vão regar as flores. As flores são os nossos chakras, são as fontes de vida, são as rodas de energia que nós temos no nosso organismo, da base da coluna até o topo. Nós temos 7 grandes chakras, rodas de vida, de força, e elas necessitam de energia sexual, que é o resultado da transmutação alquímica. Então, quando nós respiramos profundamente durante o coito, esposo e esposa, e transmutamos essas forças sexuais, elas vão agir para trazer vida e acender estes chakras. Esta é a representação da própria imagem. Ao fundo, atrás da caveira, a aniquilação budista. Divisa-se a montanha da autorrealização. Vamos aproximar um pouco mais esta imagem, para poder percebê-la melhor. E nós temos a aniquilação budista. A aniquilação budista é a morte psicológica, que foi citada e ensinada nesta conferência. A eliminação dos erros, a eliminação dos vícios psicológicos. Esta montanha é toda feita de fogo. A ela se encaminha o eremita. Porém, previamente, este tem que ultrapassar o portal da desintegração de Santo André,
ou seja, a morte esotérica, a morte psicológica, a morte dos defeitos. Pelo caminho que vai sendo mais luz à medida em que se acerca mais e mais da montanha. Então aqui percebe-se o eremita, o iniciado, caminhando em direção à luz, passando pelo portal, atravessando o trabalho da morte psicológica. Não há como pegar outro caminho. Ele necessita passar por este portal. Ele necessita, como qualquer pessoa no mundo, necessita conhecer a si mesmo e eliminar os seus próprios erros, para assim poder seguir pelo caminho até a montanha da iniciação, até a montanha do conhecimento. Urano é um planeta inteiramente sexual e é o regente deste signo. O majestoso e simpático Sol se alegra por toda a cena, enquanto irradia a luz através das cruz de braços iguais. A cruz, você percebe aqui, a alegria e a força do Sol. É o Sol em Urano, que nós temos a cruz. Lembrando que a cruz também é um símbolo puramente sexual. A cruz representa a união do homem com a mulher. É terrível a solidão do eremita em meio ao grande cenário, diminuto ante a terra em que pisa, atravessando ao duro caminho da vida e da senda. A natureza reservada vista nesta lâmina manifesta-se no caráter dos nativos de Aquário, sendo muito retraídos, preferindo ir sozinhos, mesmo que possam ser acompanhados, e seguir seus próprios passos. Aqui nós nos referimos puramente ao trabalho psicológico, porque o trabalho psicológico é extremamente íntimo. As questões sexuais, é claro, estão relacionadas com o matrimônio, a união a dois, a vida do casal. Porém, o trabalho psicológico, não. O trabalho psicológico, ele é íntimo, ele é individual. A caveira também representa Saturno, porque Saturno representa o tempo e a morte, que aqui rege especificamente. Urano dá uma elevada mentalidade, especial talento e particularidade, e que ao unir-se a Saturno, dá ao aquariano grande seriedade e profundidade aos seus conceitos. A seriedade para o aquariano vem de Saturno, da regência do próprio Capricórnio, para o cigarro. Sendo a água um dissolvente universal, todas as tradições, tanto no Oriente como no Ocidente, relacionam a água com o arquétipo do dilúvio, como símbolo da dissolução de uma organização. Ou seja, o dilúvio, as águas, vêm para encerrar uma era e depois dar início a uma nova era. Porque as águas seminais, as forças seminais, elas são transformadoras. Uma pessoa que se decida a transmutar as suas energias sexuais, que entre pelo caminho do matrimônio perfeito e viva a transmutação alquímica, a felicidade, o amor, desta prática irá se transformar definitivamente. Aquário é o princípio da dissolução aniquiladora. Isso pela decomposição de determinadas formas. Nós vamos agora encerrar a nossa conferência com a prática. A prática, segundo Aquário, está relacionada com os tornozelos e as panturrilhas. Então, sentados ou em pé, nós nos concentramos na parte inferior do nosso corpo, panturrilhas, tornozelos, pés. Respiramos profundamente e sentimos
as energias da Terra penetrarem e subirem pelos tornozelos, pelas panturrilhas, atravessando todo o nosso corpo, percorrendo todo o organismo até o topo da cabeça e aos céus, para cima. Feito isso, em um procedimento inverso, respiramos novamente e trazemos estas forças do céu que entram pelo topo da cabeça, percorrem todo o organismo, atravessam as panturrilhas e os tornozelos e penetram novamente na terra. Isto pode ser feito inclusive com os pés descalços na terra, para um resultado mais profundo. Pode ser feito pelo tempo que a pessoa queira e só depende exclusivamente de respiração, concentração e imaginação. Agradeço a todos que assistiram a esta conferência com toda a minha alma e com todo o meu coração, pela vossa atenção e também pela vossa paciência. E que todo o aplauso seja entregue ao íntimo, ao real ser, jamais à personalidade.